a estar, está acusando o tempo todo, né, a pessoa. Então, essa é uma mulher pingueira. E Penina era esse tipo, que ela o tempo todo, ela estava falando com Ana das suas impossibilidades, fazendo com que Ana ficasse irritada, fazendo com que Ana perdesse até mesmo o apetite, né? E analisando outras mulheres, eu pude também ver uma mulher que eu poderia considerá-la como uma mulher pingueira, é, é a mulher de Amã, né? A Bíblia vai nos dizer no livro de Esther, a Bíblia vai nos dizer que havia um homem, né, no palácio, que era Amã, um homem de alto nível, né? Mas ele ele não queria, ele queria que Mardoqueu, né, se todos eu acho que conhecem essa história, queria que Mardoqueu, o tio de Esté, se curvasse diante dele, né? Mas como Mardoqueu, ele era um judeu, ele não se curvava, né? Então ele ficou muito irritado com isso e foi para casa contar para sua esposa. E a sua esposa se chamava Zeres. A Bíblia diz no livro de Esté, capítulo 5, versículo 14, que ele conta prazeres, todo o fato, conta prazeres que Naamã não quer se prostrar diante dele, ele é um homem muito altivo, né? E então ela lhe dá um conselho, ela diz, olha, faz uma forca, enforca este homem, faz a forca para depois você enforcá-lo, né? Então, essa mulher é um tipo mulher goteira, é aquela que sempre está desejando mal, é aquela que quer revidar a agressão, aquela que alimenta o rancor, aquela que, ao invés de ser uma pacificadora, é aquela que bota mais fogo no problema, na contenda. É uma mulher que ao invés de trazer uma palavra que venha pacificar, venha resolver, venha trazer paz, como disse Jesus, Mateus 5:9, né, que bem-aventurados são os pacificadores. Não, ela não é nenhuma pacificadora. Ela aumenta o problema, né? Então, Zeres é um tipo de mulher pingueira, né? Que ao invés de dar uma palavra pacífica, fazer com que a ira daquele homem ele é, se acalmasse, ela dá uma palavra para botar mais fogo naquele sentimento daquele homem, né? Para aguçar mais a ira daquele homem. Ah, faz uma forca, mata aquele, mata para matar esse Mardoqueu, né? Então, essa mulher que nós contextualizando hoje, é aquela que guarda raiva, né? É aquela que está lhe dando um mau conselho, né? A quem quer que seja, seja o seu esposo, seja a uma amiga, né? Que ao invés dela trazer uma palavra que venha pacificar, o conselho dela só vai aumentar mais o problema, só vai trazer mais contenda, né? Então, esses Eres é um tipo de mulher pingueira, mas então, minhas irmãs, aquelas são pessoas que esse tipo de mulher como Zeres, né? Essa mulher pingueira aqui, são pessoas que não dominam a ira. E quando se sentem se sentem agredidas, né? Sofrem alguma palavra de agressão, elas querem retribuir no momento. Elas é o tipo de pessoa que diz, eu não levo desaforo para casa, né? Então ela está ali sempre querendo, já está pronta com uma palavra na boca, mas não é uma palavra de pacificação, não. É uma palavra de ira, é uma palavra rancorosa, raivosa, né? Mas que Deus nos guarde disso. Deus nos guarda disso, né, minhas irmãs? Um outro exemplo que eu pude ver na Bíblia também, que está em Juízes, que eu vejo também uma mulher pingueira, seria
Dalila, né? Dalila é um comportamento de uma mulher pingueira, não só pela sua condição de vida, de que ela era uma mulher, né, prostituta, mas pela sua forma, não só por essa forma, mas pela sua forma também de agir, né? A Bíblia diz assim que este homem teve um caso com essa mulher Dalila e Sansão, né? E esse homem era um nazireu de Deus, um homem separado para o serviço de Deus, mas que teve desprazer de ter um relacionamento com uma mulher dessa natureza e uma mulher pingueira. E a Bíblia diz que quando ele começa a se relacionar com essa mulher, então os filisteus vêm e querem dar dinheiro para que ela descobrisse. Eles disseram para ela assim, ó, você precisa descobrir qual é o segredo da força desse homem, em que consiste a força dele e como nós poderíamos amarrá-lo e afligi-lo. E a Bíblia diz que ela recebe 1.100 moedas de prata para fazer isso. E ela começa a persuadi-lo todos os dias. Declara-me em que consiste a tua força, como nós poderíamos te amarrar, como poderíamos te afligir. E ele começa a brincar, né? E no final, a Bíblia vai nos dizer que ela, depois de 3 tentativas, depois mais uma vez, a Bíblia vai nos dizer que ela o importuna, no versículo 16 de Juízes 16, diz que ela o importuna todos os dias com as suas palavras e começa a molestá-lo. E a Bíblia vai dizer que a alma dele se angustiou até a morte. E então, ele então descobre-lhe o seu coração e conta o segredo que ele não podia contar para ninguém. Eu aprendo com isso, minhas irmãs, que ela nos passa um exemplo de mulher, de uma mulher goteira, daquela mulher que ela vence pelo cansaço. Ela todo dia ela repete a mesma coisa. E quando ela quer uma coisa, às vezes o esposo diz: não, vamos esperar um pouco, ainda não é o momento. Não, eu quero, eu quero, eu quero, né? E, e às vezes a situação não dá, mas ela vai na insistência e ela começa a importunar, né? Molestar, insistir para que ela tenha os seus desejos satisfeitos, né? Mesmo talvez o marido não tendo condições no momento. E essa mulher é um tipo chantagiosa, né? Que faz pirraça, que, que chora somente para conseguir os seus desejos, né? E é o tipo que faz, né? Como já vi pessoas que fazem chantagens emocionais. Então, é um tipo, a mulher pingueira que faz chantagens emocionais. Ah, se você não fizer tal coisa, e às vezes ela nega até mesmo os deveres dela de esposa, né? Ah, eu não vou fazer sexo com você. E muitas outras chantagens que essa mulher talvez faça com seu marido. Então, é um tipo de pingueira, né? E poderíamos dizer de mulher pingueiras, mulheres que lançam palavras que não têm domínio das suas emoções, e quando se depara, às vezes, ela fica nervosa ou irada, talvez com o comportamento do filho, lança as palavras de maldições na vida dos filhos, né? Lança as palavras que às vezes vêm trazer consequências na vida de seus filhos por muitos anos. Nós podemos ver que, às vezes, mulheres que são consideradas pingueiras são mulheres que não perdoam, né? Que, às vezes, aconteceu algo na vida dela,
ou alguém lhe fez alguma coisa há muitos anos, e ela fica lhe guardando aquilo ali, e sempre que há algum problema, ela lança em rosto, e ela traz à tona aquilo que deveria já ser um defunto. Ela está sempre trazendo, né, de volta. Essa é uma mulher pingueira. E quando eu estava aqui pensando nisso, eu me lembrei é, de eu me lembrei de um mecanismo que se fazia quando pegava-se o prisioneiro, e é chamado de tortura da água ou a gota chinesa. Não que isso só a China faz, mas em vários países se faziam esse tipo de tortura, onde se pegavam o prisioneiro e colocava ele deitado no chão e amarrava ele, deixava ele totalmente imobilizado, e sobre a testa dele ia se pingando uma gota d'água a cada 5 segundos. Ia pingando aquela água. Mas como ele estava todo imobilizado, não tinha como ele enxugar aquela água que caía na sua testa, ou beber aquela água, e aquela água às vezes ia causando bolha na sua testa, ia molhando o seu corpo, talvez trazendo até hipotermia, né? Mas o maior mal não era talvez físico que acontecia, mas o maior mal era mental, onde esse prisioneiro ficava atordoado com aquele barulho incessante, e aquilo levava o prisioneiro a ter uma parada cardíaca e a morrer. E era considerada uma das piores torturas que já houve, que já houve. Então, minhas irmãs, eu estou contando esse fato para dizer como é triste ser uma mulher goteira, né? Uma mulher goteira é aquela que causa, que repete o tempo todo, que lança em rosto, né? Já falamos, e isso causa irritabilidade, né? E isso causa tristeza, isso faz com que relacionamentos são desfeitos, isso faz com que amizades são acabadas, né? Então, que Deus nos guarde e nos ajude, que nós possamos buscar na palavra de Deus o contrário de sermos uma mulher goteira. Vamos buscar na palavra de Deus termos sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios 14 que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quem não tem sabedoria, que peça a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, mas peça com fé, não duvidando, né? Então, o Senhor tem sabedoria para nos dar. E outra coisa que nós precisamos para que nós possamos vencer, se por um momento temos agido como uma mulher griteira, né? Possamos pedir ao Senhor, como nos diz a palavra em Isaías 50, e versículo 4. A Bíblia vai nos dizer que ele pede, ele diz: Senhor Jeová, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então, nós precisamos, para não sermos uma mulher goteira, pedirmos ao Senhor que nos dê sabedoria e que nos dê essa língua erudita, né? O que é uma língua erudita? É, é quando as nossas palavras, elas têm prudência, né? Falamos com prudência, temos domínio, né, na nossa emoção, para que nós possamos falar uma palavra, como diz aqui o versículo, uma boa palavra,
como diz a palavra de Deus também, termos uma palavra temperada, né? Porque a mulher goteira, ela não tem tempero nas suas palavras, ela não vigia para falar, ela não pensa para falar, ela é precipitada nas suas palavras, não é? Ela não sabe se calar, ela quer vencer com grito, e a Bíblia diz que não haja gritaria entre vós. Então, ela quer vencer com grito, né? Mas que o Senhor nos guarda nesta manhã, que nós possamos buscar dele sabedoria, e ao invés de sermos uma mulher goteira, que sejamos uma mulher sábia. Ao invés de sermos uma mulher goteira, que sejamos uma mulher equilibrada. Ao invés de sermos uma mulher goteira que não tem domínio nas suas palavras, que tenhamos uma língua erudita, e tenhamos uma linguagem controlada, dominada pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que se nós não temos, que nós possamos buscar, que o Espírito Santo ele está conosco para nos dar essa sabedoria de que nós, se nós temos falta, ele tem para nos dar. Porque a Bíblia diz que em Cristo está a fonte de toda sabedoria. Então, nele está toda a sabedoria que nós precisamos para que nós não venhamos a agir como uma mulher goteira, né, que fica pingando sem parar, que repete sem parar, que traz irritabilidade naqueles que estão ao seu redor, e que a Bíblia diz que é melhor morar lá no sol, debaixo da chuva, lá no terreiro, do que debaixo do telhado com essa mulher. Então, minhas irmãs, que o Senhor nos guarde, que a nossa presença seja agradável, porque quando nós deixamos de ser uma mulher goteira, nós passamos a ser uma mulher sábia. E a mulher sábia é uma presença agradável, né? Ela sabe falar no tempo certo, na hora certa, ela tem vigilância, né? E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Glória a Deus. Aqui é uma palavra assim que Deus está nos exortando nessa manhã, né? Mas ao mesmo tempo que ele exorta, ele também nos aponta o caminho para a solução. Então, glória a Deus pela sua vida, Eliane, e a cada um de nós cabe analisarmos, né? Que tipo de mulher somos, né? Somos aquela mulher que tem sempre a palavra na boca, que não leva o desaforo para casa, né? Quantas pessoas falam, eu não levo desaforo para casa, É, mas aí, sabe, sai arrumando contenda, né? Por onde passa, arruma ali contenda, espalha fofoca. A fulana falou de mim, então agora eu vou falar o dobro. E a Bíblia fala, né? Se olha, se bater um lado da sua face, ofereça o outro. Né? Se teu inimigo pedir para caminhar com ele uma ilha, caminha duas. Então a Bíblia vai nos ensinar a sermos pacificadores. Jesus ele vai dar-nos um ensino. E quer quebrar alguém, faça o contrário do que ele está fazendo, né? Se alguém te trata com ódio e você devolve o amor, meu Deus, aquela pessoa fica sem saber aonde, né, colocar a cara, digamos assim. Isso quebra o outro. O amor ele constrange, né? Então, Deus nos dá essa oportunidade. Por isso que ele nos ensina como a gente deve se portar. E essa palavra dessa manhã vem falando dessa mulher que ela é rixosa, né? Imagina o tempo todo ficar ouvindo. Ela desestabiliza a casa, ela desestabiliza a igreja, ela desestabiliza o local de trabalho. Aonde ela está, a confusão chegou junto. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser aquela mulher sábia que todos querem estar do lado, que todos querem ouvir quando nós estamos falando, né, a respeito das coisas, porque são assuntos que interessam, são assuntos que edificam. Lembra de uma coisa, amados, falar da vida do outro não edifica ninguém. Não edifica ninguém. Se eu encontro aqui com a Eliane e a gente começa, eu tenho que te contar, aquela fulana que era daquela época da igreja, pois ela desviou, ela separou, ela não sei o quê, ela não sei o quê, não sei o quê. E a fulana não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente terminar esse assunto, nós duas vamos estar tão pesadas, tão carregadas de notícias que nada somou na nossa vida. E aí, se nós duas encontrarmos Eliane começar a falar, Cris,
Deus honrou a minha vida, meus filhos estão casados, estão uma bênção. Gente, a Eliane, ela estudou enquanto ela criava seus filhos. Além dela estar ali nos trabalhos da igreja, ela ainda começou a fazer faculdade. Eu falei, meu Deus, como ela vai conseguir? Né? E nesse processo ela deu conta, ela não abandonou a casa do Senhor. Nós somos um grupo, Eliane, interdenominacional, e eu sempre digo, isso não quer dizer que não tenha igreja, nós não somos desigrejados e não apoiamos essa ideia de que a gente não precisa reunir, porque nós somos um corpo. E quando a gente chega no corpo, a gente encontra uma mulher goteira? Sim, é por isso que nós temos que estar lá. Para quê? Porque nós oramos para que as pessoas tenham um coração ensináveis, para que o nosso coração também seja. Então, queridas, é a hora que fala, meu Deus, eu vou entrar em jejum e oração pela vida dessa mulher, ela está muito amarga, ela está mulher goteira, mas eu creio num Cristo que transforma. Então, quando essa mulher goteira chega e fala, Eliana, eu tenho que te contar uma coisa. Aí, se a Eliana olhar para ela com a calma dela e perguntar, edifica, né? Vai me honrar, vai me honrar, não vai honrar o Senhor. Como que é? Está lá classificado dentro daquele versículo de Paulo que fala, olha, se edifica, se há algum louvor nisso, e ele vai falando, nisso pensais, e o que que a gente fala? A gente fala daquilo que o coração está cheio, então é daquilo que a nossa mente está pensando, certo? Aí aquela mulher fala assim, não, mas é sabe por quê, né? É para você orar. Você falou, irmã, né? Que é o pedido de oração vira as fofocas que semeiam a contenda. Aí ela já vai pensar, nossa, eu não vou chegar na Eliane mais não, vou na Thaís. Chega na Thaís, Thaís, eu tenho que te contar. Aí ela fala, oi, irmã, tá bom, né? A Thaís ali mais na simplicidade, ouviu ela. Oi, irmã, mas o jeito que você está falando não é um pedido de oração, né? Vamos abraçar mesmo essa causa e tal. Então ela levou um outro tapa. E aí ela vai sendo modificada, porque o meio nos modifica. Então, a nossa missão como corpo é ajudar aquele membro que está doente a fazer o quê? A melhorar. Então, é dentro da igreja, queridos. A igreja realmente pode ferir? Pode. Você está no meio de pessoas, mas o seu trabalho não te fere também, mas você nunca largou o trabalho. Então, às vezes, a gente pensa que as contas aqui da terra é mais importante do que a igreja. Então, isso é muito importante, a gente saber que na igreja a gente vai encontrar as mulheres goteiras, a gente vai encontrar as mulheres fofoqueiras e os homens também, né? Tem sua parcela, vai encontrar pessoas que têm defeitos. Se não tivesse, a partir do momento que eu cheguei, o defeito já chegou junto. Tudo isso. Mas é lá que nós vamos ser lapidados para morarmos juntos no céu. Então, assim, aqui nós não levantamos placa de igreja, cada uma é de uma igreja e são todas muito bem-vindas, porque nós levantamos a placa do reino. Mas quando nós estamos congregando, isso é muito importante porque nós somos fortalecidas. Nós somos fortalecidas para vencer as batalhas da vida. E às vezes, verdadeiramente, a gente precisa de uma pessoa para orarmos juntos, e a gente também na igreja a gente constrói uma família. Eu falo que a gente que começa a andar pelo mundo afora, a gente começa a experimentar isso, o tanto que a igreja é importante. Você chega num país, você não conhece ninguém, aquela sensação horrível de estar sozinho, aquela coisa toda, e de repente você encontra ali a igreja, a família do Senhor. E aí você começa a caminhar com os irmãos ali. É irmãos, você tem aquele sentimento, você é cuidado, você é amado, você é ensinado, porque Deus usa aquele cenário para trazer edificação para a nossa vida. E aí a gente começa a edificar outros também, e ali nós somos fortalecidos, e assim nós podemos continuar fazendo a obra do Senhor. Então, o que Deus está nos ensinando nessa manhã é que onde nós chegarmos, vamos buscar de Deus sabedoria, vamos buscar de Deus graça, vamos buscar de Deus unção, direção, para que a nossa palavra venha a ser palavra que edifica e não que mata, porque a mulher goteira, ela mata. Tem ali um crente que já está ferido, tem ali um crente que está passando por um momento de fraqueza espiritual, tem ali uma pessoa que foi na igreja porque precisava muito de ser ajudada, e se a mulher goteira chegar antes de nós, ela vai matar essa pessoa. Agora, Verdade. imagina, queridos, o dia que chegarmos diante de Deus, e se nós formos essa mulher goteira, a conta chega. Meu Então, em Deus. nome de Jesus, Deus, se Deus trouxe essa palavra nessa manhã, é porque nós precisamos refletir. Que tipo de mulheres que nós estamos sendo? E nós temos agora um tempo de oração,
né, onde nós oramos juntos, é aquela oração pentecostal mesmo, que todos podem abrir o microfone, quem puder, e a gente vai levantar um clamor, e nós vamos orar em qual ponto? Nós vamos orar para que Deus nos dê palavras doces, para que Deus nos dê temperanças, para que Deus nos dê domínio próprio, para que Deus coloque um freio na nossa língua, porque é um Verdade. ó tão pequenino que às vezes a pessoa não consegue dominar, como está em Tiago. Nós vamos orar para que Deus domine, nos dê discernimento, que da nossa boca venha jorrar água que traz vida, não dois tipos de água, água amarga e água doce, mas que venha jorrar a água da vida eterna, que nós sejamos torneira de Deus nessa terra, para que a água possa passar, para que outras vidas sejam lavadas, para que sede de outras pessoas seja, né, que nós possamos servir água para os outros, porque nós estamos recebendo a água dos céus, e a água dos céus ela cura, ela limpa, ela purifica. Então nós vamos orar nesta manhã para que Deus nos faça mulheres parecidas com Cristo, que onde nós colocarmos os pés, nós venhamos ser bênção, que aonde houver contenda, quando nós chegarmos, aquela contenda vai se acalmar, porque os ambientes serão transformados, porque nós, como mulheres de Deus, chegamos naquele lugar, sabendo que encontraríamos a mulher goteira, sabemos que encontraríamos a mulher adúltera, sabemos que encontraremos ali todos os tipos, mas quando nós chegarmos, nós vamos chegarmos como aquela que representa o reino, e para trazer paz e trazer um ambiente do reino dos céus nessa terra. Então, nós vamos clamar, irmãos, nós vamos clamar para que o Espírito Santo nos dá, né, esse discernimento. E nós vamos orar também para o nosso propósito de jejum de 21 dias, né? Todos aqueles temas, orar pela nossa família, pelos nossos filhos, aquela mãe que você tem adotado em oração por esses 21 dias, vamos orar por ela também. E nós vamos orar para o culto no dia 21. Já quero até aproveitar, Eliane, se você puder estar conosco, esse não é na madrugada para você, começa aí para você às 6 horas, né? Às 18 horas aí no Brasil. E nós vamos estar orando, porque nós estamos comemorando 5 anos do Mães e Filhos que Oram. Grandes coisas Deus já tem feito nesses 5 anos, e eu creio que muito mais Ele ainda fará. Então, nessa sexta-feira, nós faremos essa festa de gratidão ao Senhor, e nós temos orado para que nesse dia os céus se abram nas nossas casas, que quando nós entrarmos nessa plataforma do Zoom, não venha assim que nós venhamos sentir, mas que nós venhamos sentir como se nós estivéssemos num templo, né, cheio da presença de Deus, que a nossa casa seja inundada. Ano passado foi surreal, era 3 horas da manhã aqui no nosso horário, quando a gente terminou, mas ninguém queria sair da sala, porque Deus invadiu as nossas casas com uma presença tão sobrenatural, que para mim foi a primeira vez que eu experimentei tal presença em um trabalho online. Então, Deus ele está usando todas as ferramentas para que todos sejam alcançados, e nós fazemos parte desse tempo de Deus, onde Deus tem usado o online para alcançar outras pessoas. Então, nós vamos colocar tudo isso em um clamor agora. Então, você que pode, abra o microfone, une-se a nós em oração. Eu vou estar desligando a câmera, porque agora eu vou estar ajoelhando, mas aí eu quero, irmãos, em nome de Jesus, clamar, e eu quero que você clame comigo em nome de Jesus por todos esses pontos. Muito obrigada, Eliane, por deixar Deus te usar mais uma vez, e agora nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, ó Deus, porque Tu és grande, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigada, Deus, por esta palavra. Obrigada, Deus, por nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor opera